Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu tô voltando. Eu sou a Débora Jimenez. Estou aqui para falar sobre uma série, ou melhor, uma saga, porque são 3 séries por enquanto, e eu tenho notícia de mais 2 que estão vindo por aí, que me conquistou de um jeito, mas de um jeito. E eu vou falar das 3 de uma vez. Eu vou começar pelo começo, que não foi a primeira já é mais pro final, mas tem esse começo, que teve essa necessidade de contar a história toda da família Danton. E eu tô falando da saga de Yellowstones. Eu tô falando de 1883, 1923 e Yellowstones. Então vamos começar. Eu vou até consultar aqui para eu não errar os nomes, tá? Tá aqui até. É 1883. Falava da família Dutton, porque eles são imigrantes, e eles estão deixando o Texas e indo para Montana em busca de uma vida melhor. E nessa trajetória feita a cavalo, que dá em torno de dias, vão acontecendo. Dias não, acho que levaram até anos para chegar lá. Eu sei que vão acontecendo várias coisas em 1883. Não foi anos, não, acho que foi um ano. Ah, gente, eu não vou lembrar a data. Sei que foi muito tempo que eles andaram cavalgando lá. E em 1883, nos Estados Unidos, tinha aquele lance bem de faroeste mesmo, era uma terra sem lei. Matava-se, não vou dizer que hoje em dia, deixa eu falar. E matavam-se e era bang bang pra lá, bang bang pra cá, tinha os indígenas. E a família Danton era formada pelo o John, que era o patriarca. Não, pelo James, que era o patriarca. A Fate, a Dal. Eu não tô falando o nome dos atores. Oh, Débora. Era o James, a Elsa, que era filha, a Margaret, que era mãe, aí tinha a Claire, que era irmã do James, e a filha dela. Também tinha, assim, que foi um ator que me chamou a atenção, porque eu já tinha visto trabalhos com ele. O personagem é o Shia, e ele era um xerife, que é o Sam Elliott. Ele tava junto, mas aliás, eles se encontraram ali, mas a ideia dele era outra, não era nem de encontrar um lugar melhor para viver. E teve muitos outros personagens super importantes. O Thomas, que também era tipo o vice-xerife lá. E eles seguiram por um tempo. Aí a Elsa, era uma adolescente, acho que ela devia ter uns 16 anos, ela conheceu um rapaz, se apaixonou, e durante aquela viagem, e eles tinham resolvido se casar, e aconteceram várias coisas. Gente, é assim, você é um Game of Thrones, vamos dizer assim, porque você espera tudo menos as mortes que vão acontecendo. Você se apega a todos os personagens. E cada um tem um drama, cada um tem uma história para ser vivida. E a narrativa de 1883, como de 1923, como de Yellowstone, é contada pela Elsa. Ou pelo espírito da Elsa em 1923 e em Yellowstone, porque não tem como ela viver tantos anos assim, são mais de 100 anos. Então é contado pelo espírito dela.
E eles vão fazendo essa peregrinação e tal, até chegarem no vale lá de Montana de Elliston, que foi inclusive cedido pelos índios. E o índio ainda fala para ele assim: olha, é o seguinte, você vai para lá você vai conseguir ter o que você quer, lá é um lugar legal, é um vale legal. Só que quando os meu povo precisar, eles vão voltar a caminhar por lá e você vai deixar. Ok, sem problema nenhum. E eles vão, chegam lá, eles vão construir. Só quando eles chegam lá, quando a família chega lá, um dos Daltos estão ferido e ele é enterrado lá. Então ali já começa o cemitério. Não vou falar quais são. Gente, eu sei que, ó, a família Dalton sai de lá com o marido, a mulher, 2 filhos e a irmã dele com a sobrinha. E eu acho que o marido também. Ó, preciso de tanta coisa que já. E chegam lá na terra lá 3,5, vamos dizer assim, porque um já chega lá e acaba morrendo. Então é muita coisa que vai acontecendo nessa série. Sim, estou dando um pequeno spoiler, mas um pequeno. E a Elsa, ela é uma pessoa muito especial. Uma pessoa muito especial. Eu me apeguei demais a ela. Além de ser uma atriz belíssima, é uma atriz que ela atriz não, a personagem conquista todo mundo lá, desde os inimigos, porque ela é muito forte, ela é muito querida. Os indígenas que acabam ajudando a família, de certa forma. E outro povo, porque assim, tem os indígenas pacíficos, tem os mais agressivos, tem os bandidos que estão lá para destruir tudo. Por isso que eu falo que é uma terra sem lei, porque lá todo mundo mata, todo mundo morre, o xerife mesmo. Aí no final todo mundo encontra o seu caminho, o xerife lá com o Billy Bob encontra o caminho dele, que ele queria ver o mar, então ele consegue deixar a família lá em Montana e depois seguir para o mar. É lindo. 1883 me conquistou. Aí vem 1923, que conta, que acho que são 40 anos depois daquela situação, vem uma outra. E é com Harrison Ford, lindíssimo. Gente, essa 1923 é pauleira atrás de pauleira. Só que ela me irritou muito, porque começa com um dos Daltos na África. E ele recebe uma carta, e as cartas naquela época levavam meses, pedindo para que retornasse, explicando o retorno dele para Yellowstones. Só que, gente, o cara leva a série inteira para chegar em Yellowstone. E aí vai acontecendo um monte de coisa. Ele conhece uma mulher no meio do caminho. 1923 fala sobre isso novamente. Eles querendo, as pessoas querendo roubar Yellowstones. Muito bang bang. Gente, eu ficava assim impressionada. Em 1923 as pessoas matavam e não acontecia nada. Era defesa de terra, não existia lei. Ai, fulano tá roubando meu gado. Vou lá, nem tava. Vou lá e mato ele. Ciclano invadiu minha terra. Aí vou lá matar ele, enforco ele e deixo lá pra aviso. Então, sabe umas coisas assim? Eu falei, gente, como pode? Em 1923 também eles trouxeram um pouco do catolicismo, não foi nem do cristianismo, mas foi do catolicismo, de uma maneira áspera. Eu acho que quem é católico deve até ter se sentido meio mal, porque são os católicos tentando
catequizar os indígenas americanos, mas de uma forma muito pior do que foi feito aqui, pelo menos do que a gente tem conhecimento, do que foi feito no Brasil em 1500. Porque eles torturavam, principalmente eles pegavam os indígenas, crianças, adolescentes, tiravam da família, levavam lá para uma escola católica, só que era feita pura tortura. Eles espancavam, às vezes até a morte, alguns indígenas, porque eles não queriam largar sua cultura. E eram crianças, eram adolescentes. E eles jogavam na cara o tempo todo, principalmente das mulheres, que mostravam mais as mulheres, o tempo todo que eram. Que elas nunca iam casar com um homem branco, não ia fazer um bom. Nem podia, era proibido, não iam fazer um bom casamento, mas queriam que elas se portassem como mulheres brancas. E. Porque era o certo a se fazer. E tinha uma freira safada lá que ficava abusando das meninas. Desconfio que um padre, que era até um padre conhecido. Deixa eu achar aqui o nome. O ator é conhecido. Ele fez uns filmes que ele foi meio filha da puta também. Opa! Tem o Timothy Dalton, gente. Esse Timothy Dalton, ele é meio que um xerife lá também. Não, é o Robert Patrick que é o xerife. É o Sebastian Rocher. Acho que é assim que pronuncia, Rocher. O padre, ele é um ator francês. E ele... Nossa, que vontade que eu tinha de bater nele. Ele fez os originais. Eu acho que ele fez o pai dos irmãos lá. Acho não, foi ele que fez. É de lá que eu lembro dele. Fez Supernatural. Mas o bem e o mal, mas é do The Originals que eu lembro dele. Os Diários de um Vampiro. Ele fez bastante filme de terror. E em 1923 ele também faz um padre bem maldoso assim. A Isabel May, que faz a Elsa Dutton, ela faz a narração também desse filme. Tem o Brandon Skillener, que é o principal, ele faz o Spencer. A Júlia, eu não vou saber falar o nome. Tem umas atrizes conhecidas aqui, ó. Mas os conhecidos mesmo é o Harrison Ford, o Timothy Dalton. O Spencer, ele é irmão caçula da Elsa, tá? Ele nasce em Yellowstones, já. E o Harrison Ford, ele faz o papel do tio do Spencer. É irmão da mãe, se eu não me engano. Mas ele adota o sobrenome Dalton também. Então, assim, de todas, foi a que eu achei mais chatinha. Não porque ela é chata, porque essa demora do Spencer chegar em Yellowstone me deixou muito... Você ficava, ele vai chegar, isso nunca chegava. Nossa, são 2 temporadas, gente. 1883 é uma só. Agora nós vamos falar de Yellowstone. A precursora, né, foi a primeira que foi apresentada para nós. Depois veio o spin-off 1883 e 1923. A Yellowstone, ela conta com alguns atores conhecidos, entre eles o mais conhecido de todos, o Kevin Costner. Também apresenta a Kelly Haley, que faz a filha do John Dalton. O Kevin é o John Dalton. A Beth Dutton,
Que, gente, que menina porreta, para não falar. Tem hora que eu sinto ódio, tem hora que eu gosto, mas ela é uma pessoa que eu não queria como amiga, mas se fosse minha amiga, eu não ia querer brigar nunca. Que é totalmente apaixonada pelo Hip, né? Que é o Cole Hauser. O Cole, ele fez o vilão Cutter de Velozes e Mais Furiosos. Também tem o Taylor Sheridan. O Luke Grimes. O Luke Grimes, vocês conhecem provavelmente eles de 50 Tons de Cinza. Ele faz o irmão do Chris. Aí tem a mulher dele, que é a atriz Cash Show, que faz a Mônica. O irmão Wes Bentley, que faz o Jamie, que é um dos irmãos que segue aí com eles. Aí, do Crepúsculo, tem o Jill Birmingham, que ele faz no Crepúsculo o pai do Jason. Entre outras, tá? Gente, tinha um cara lá, o ator, ele faz o Ryan, o ator é o Ian Bohen. Ele tá muito parecido com o Luke Perry. Falei, se o Luke não tivesse morrido já há algum tempo, eu ia falar, gente, o Luke tá nesse filme. Mas não tá não. E assim, um time de personagens, de atores maravilhoso. Tem o Danny Huston também. Tem o Josh Holloway, que faz uma temporada. Aí tem o pessoal que vai aparecendo assim em algumas temporadas. Claro que tem o Rory Cochrane, que quando eu vi que ele fez os últimos episódios, assim, eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que lindo. Bastante gente. E conta a saga da família. Acho que talvez seja a última história da família Dalton, porque apesar de que estão falando de um spin-off, que eu já vou falar. Mas conta a saga dessa família, que está há mais de 100 anos, 140 anos, eu acho, instalada lá em Montana. Eles são muito poderosos e para manter esse poder, porque sim, estamos falando de poder, eles defendem, eles são uma família, ao mesmo tempo eles são uma gangue, assim, eles se protegem. Tem uma história de marcação que depois vocês vão entender. Mas eles se protegem, eles se amam. O Rip, muitas vezes, ele vai na detenção lá, quando os prisioneiros estão sendo soltos, requisitar funcionários. Pessoas que não têm família, pessoas que estão perdidas. Então, você tem uma ideia de como são os funcionários do John Dalton. Mas não é qualquer preso não que ele pega, tá? Ele quer saber o que o cara cometeu, o porquê que o cara cometeu. E o cara tem que ser fiel. Eles brigam entre si, tem umas brigas entre si. Dependendo da briga, alguns são demitidos, outros são apenas castigados. E quando eu falo de castigados, eu falo de castigados. Aí também tem um lance com o John Dalton. Eu vou acabar dando uns spoilerzinhos de começo de série. Ele perde a mulher de uma forma trágica. E ele acaba se relacionando com outras pessoas lá. Importantes, outras nem tantos. Umas bem novinhas, outras que estão mais ali na idade dele. Mas todas muito bonitas. Você, quando começa a assistir a série, você fica, pra onde vai dar isso? Tanto que eu achava que eu só ia gostar do Cassie, que é o filho mais novo, que é o Kelly Grimes, é o filho mais novo do John Dalton. Eu achava que eu só ia gostar dele. Mas não, eu acabei me afeiçoando demais a Rip. A Beth, aquilo que eu falei, eu não queria ela como amiga, eu não queria conviver com ela. Mas se eu fosse amiga dela, eu nunca ia querer brigar com ela.
ela é muito engraçada, ela é muito engraçada. Ela apronta demais, gente. Ela apronta demais. Quando eles começam a fazer flashbacks do passado deles, eles crianças, cara, eu olhei pra Beth, eu falei, não, essa daí é a Vânia do meu livro Segredos e Destinos. É igualzinha. E a idade tá ali, viu, gente? Ela apronta demais, demais. E o Jonathan tem um neto, o Tate, que é filho do Cass com a Mônica, e ele tem adoração por aquele neto, passa um tempão com o neto no começo da temporada, ou da série. Aí vão aparecendo outros meninos, mais ou menos da idade do neto dele, lá na série, que eles meio que adotam. Vocês vão entender isso vendo, assistindo. Eu super recomendo. É uma série que eu vou falar que é politicamente incorreta em algumas coisas. É meio até ilegal algumas coisas que eles fazem. Mas é uma série que eu me apeguei de um jeito. E terminou a série, gente, eu chorava. Mas eu chorava porque, eu não acredito que isso aconteceu. E eu também, assim, não acredito que a série vai acabar, que não vai ter mais série. Aí falam de um spin-off que eles vão fazer com o Rick, com a Beth. Acho que em outro estado, eles não vão estar mais lá em Montana, mas em outro estado. E, eu fico pensando como que vai ser essa série. E que legal, né? Que vai ter uma continuação, pelo menos com dois personagens, talvez os personagens mais fortes de lá. Não sei como o Rip vai resolver os problemas dele, porque não vai ter mais estação de trem. A estação de trem, eles resolviam muita coisa, eles levavam muitos problemas para a estação de trem. Vocês vão saber do que eu estou falando. Vocês vão saber só assistindo a série. Que mais que... Aí tem a 1944, que é uma série que se passa na época da Segunda Guerra, que vai contar sobre o pai do John Dutton, sobre o avô da Beth, do Lee, do Cass, do Jamie. Achei muito legal saber dessa 1944. Tem um fandom tão grande a série que até árvore genealógica a galera andou montando. Eu ainda não consegui entender direito essa árvore. Eu preciso sentar e fazer lá uma cópia. Mas talvez com 1944 eu conseguia. Eu achava que o pai do Spence, do John, era o Spencer. Mas, na realidade, depois eu comecei a ver umas coisas como se o John tivesse irmão, mas o John... Eu falei, não, ele pode ter tido irmão sim depois. Aí depois eu fiquei sabendo que não, que na realidade o filho do Spencer é o pai do John. Então faltava contar a história de alguém aí e a gente vai ver. Porque o pai do John Dutton, o John Dutton também, ele nasce no final da série 1923. Então, até a época atual, porque se passa em 2000... Se passa entre 2018 e 2024 a série. Só que é engraçado, eles não falam da pandemia na série. Na série não existiu pandemia. Interessante isso. Outra coisa que ficou muito no ar, qual é o partido da família Dutton, porque eles falam de política lá, muita política. O filho do John Dutton é procurador-geral, era advogado, se tornou procurador-geral, quis concorrer ao governo. Aí eu ficava, mas qual que é? Porque ele faz umas críticas ao presidente atual. Aí eu fico, mas o presidente atual, que ano que está se passando? Eles estão falando do Trump e do Biden. Mas eu acho que eles são de republicanos, né? Pelo que eu andei pesquisando lá, o governador de Montana lá e tal, eles são meio republicanos. Eu acho que aquele estado lá, aquele núcleo lá, Texas, Montana, aquele lado lá é mais republicano do que democrata.
Então vamos esperar para que eles filmem 1944 e depois a série da Beth, do Hip. Vamos ver como vai chamar essa série também. Vamos torcer para que tenha. E a gente consiga aí. Porque é uma série que vale muito a pena, gente. Muito a pena. Você assistir uma saga de uma família que começa lá em 1823 e vem trazendo lindo e maravilhoso as histórias até a época atual é muito legal. E, gente, e que cenário. E Yellowstone é lindo. Não só o parque, porque o parque não é. Eles não estão dentro do parque, eles estão do lado do parque. Ah, Débora, fala alguma coisa muito pouco. Parece muito pouco esse negócio do gás lá e tal. Eu não sei também porque aquele povo quer tanto morar em Yellowstone, num lugar que eu acho que eu não queria nem visitar, apesar de lindo, porque a gente sabe qualquer hora aquele vulcão vai estourar e quem estiver perto. Quando? Ninguém sabe, gente. A gente sabe que ele vai estourar. Como a gente sabe que o vulcão lá na Itália, os vulcões lá na Itália, a qualquer hora vão estourar. Vão rugir, vão limpar a garganta, para depois dar o rugido final. A gente sabe que isso vai acontecer. A gente só não sabe quando. E eu não quero estar perto. Eu prefiro ficar. Ah, mas se acontecer, todo mundo vai morrer. Então eu morro longe. Tá? Eu morro longe. Deus a pele pra mim era lá e eu aqui. Eu não cultuo Deus a pele. Apesar de achar a história dela bem interessante. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O pessoal que tá pedindo pra eu voltar com o meu canal, eu vou voltar. Daqui a pouco eu tô gravando um vídeo sobrenatural aí. Mas vamos com calma, tá? Beijo, 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 beijo. Ah, comenta aqui se vocês vão querer assistir. Se vocês assistiram, o que você acha? Ah, eu sempre esqueço de falar. Deixa aqui o seu ok. Curta, compartilhe, inscreva, faça o que vocês quiserem aqui no meu canal. Só pegue leve se vocês forem hatear. Brincadeira, gente. É isso aí. Eu tô tentando voltar. Quem gostar da playlist de sobrenatural, tô tentando trazer aí. Eu vou colocar novos casos sobrenaturais. E é isso. E assim, eu vou começar a contar uns casos que chegaram aqui pra mim, mas eu não vou falar o nome de ninguém, tá? Beijo, tchau.